Bom dia. Vamos continuar com a indução e recursão e talvez conseguir passar um pouco para inteiros também. Vamos lembrar o que aconteceu na última aula, 2 dias atrás. Definimos algo que eu chamei de NUTs. E a ideia é que essas coisas vão acabar representando o que eu entendo no meu coração como os números naturais. Normalmente eu destaco a diferença que tem entre as duas palavras numeral e número, e eu percebi que não fiz isso na aula passada. Isso talvez é ensinado, não sei, em alguma aula de ensino, não sei, até fundamental talvez, ou médio, não sei, mas pode ser que essa coisa é esquecida para lá, deixada para lá. Então, uma pequena... eu quero explicar exatamente qual é a diferença. Alguém aí que já entende a diferença entre de número e numeral? Ninguém. Ninguém mesmo? Não, uma pessoa. 2. Poucas pessoas. 3, ok. 4 pessoas, ok. Mas todo mundo viu as duas palavras. Então faz sentido assumir uma responsabilidade de quando você viu as duas palavras e começar a se perguntar qual a diferença. Número versus numeral. A ideia é que considero os números serem umas ideias do mundo das ideias lá, e quando eu falo número 3, isso não tem a ver com a maneira que eu vou pronunciar esse número ou com a maneira que eu vou escrever algo para a outra pessoa que vai ler esse algo entender que eu estou falando dessa ideia que eu tenho na minha cabeça. Então, quando eu falo assim, números são umas coisas abstratas que eu posso considerar que elas estão lá nas nuvens do nosso intelectual humano. Por outro lado, eu preciso ter maneiras para referir a essas coisas. E o que seriam as palavras que a gente usa uma linguagem para referir às ideias que também estão das nuvens? O equivalente de palavras seriam os numerais. E agora os numerais variam. Por exemplo, na Grécia Antiga, o pessoal, para denotar o que a gente chama de número 1, usaria essa letra. O 2 seria isso, o 3 seria isso. Os numerais romanos seriam usar... assim. O mais comum hoje em dia é usar numerais do sistema decimal, que a gente chama, escreve assim, 1, 2, 3. Ou poderia usar português, escrever 1, 2, 3, ok, e por aí vai. Então já tenho aqui diversas maneiras, diversos numerais para referir ao mesmo número. E poderia usar outro sistema, assim, para acrescentar aqui. Estou pensando que esse seria um sistema, sei lá, decimal, talvez. Poderia usar 1, 2, 3, 4, sei lá, para descrever os números usando numerais em outro sistema de palavras, que seria o, sei lá, nesse caso, o binário. Então, a ideia é que o que eu estou definindo aqui não faz sentido falar que são os naturais, esses NUTs que eu defini aqui, mas faz sentido que eu vou querer usar os habitantes dele como numerais para representar o que eu entendo como números naturais. Faz sentido? Quem gostaria de afirmar que entende a diferença entre número e numeral agora? Ok, acho que multipliquei por 15. É ruim porque ainda tem muitas pessoas sem, mas umas pessoas estão nem aí, então está ok também. Então, se alguém tem alguma dúvida, briga sobre o conceito, seria assim, como é? De jeito nenhum. Mas, se você tem uma dúvida específica, pode perguntar. Eu não entendi muito bem a diferença. Mas tem algum ponto específico que queira especificar assim? A diferença, assim, geral. Tá, então, sempre a repetir, você vai ouvir isso depois, vamos comprar brigas no Zulip. Alguma outra, assim, dúvida mais concreta que não é da forma eu repetir tudo que eu acabei de falar? Não? Tá bom, ok. Então, essa é uma parêntese, isso deveria ser, na verdade, junto que eu comecei a definir os NUTs. Então, agora quero voltar para lembrar o que a gente de fato fez com esses NUTs. Então, a gente viu diversas maneiras para definir esse novo tipo e seus habitantes. A primeira foi com palavras, dando umas cláusulas. E a ideia é que, para defender que um bichinho de fato é um NUT,
eu vou precisar usar só essas três cláusulas. E é importante essa terceira, que normalmente a gente nem escreve, que está dizendo que nada mais, no sentido de, ok, se uma coisa não consigo inferir que ela é um NAT a partir dessas duas primeiras cláusulas, eu vou considerar que ela não é um NAT. E não vou falar que, eu não sei. Essa coisa vai ser implícita em todas as definições de tipos de dados que a gente vai dar aqui. Mesmo se a gente está escrevendo nessa maneira assim humana, ou usando regras, aqui também é implícito que essas são as duas únicas regras, não tem outra regra aqui para construir naturais, NATs, ok? Eu vou ficar falando naturais e NATs, assim, hábito, mas entendem que quando eu falo naturais nesse contexto, eu estou referindo a esses bichinhos do tipo NATs que eu defini aqui, do tipo NAT. E podemos inferir, então, a partir dessas coisas, a gente já viu uma arvorezinha aqui, como posso inferir que esse bichinho aqui, de fato, é um NAT, e acabei aplicando duas vezes a regra de sucessor e uma vez a regra de zero, e se eu ler isso de baixo para cima, eu estou falando, olha, essa coisa é um NAT, eu consigo garantir isso a partir dessa coisa. E agora, como que posso garantir essa coisa? A partir dessa coisa. E como posso garantir essa coisa? A partir do nada. Então, toda essa coisa aqui já fechou, eu sei que isso é um NAT. Se eu ler isso de cima para baixo, eu vou falar, olha, eu já a partir do nada consigo construir esse bichinho aqui, que é um NAT, e agora com ele, invocando a regra de sucessor, eu posso construir esse bichinho aqui, um NAT, e agora, invocado novamente o suc, eu posso inferir que esse bichinho é um NAT. Eu espero que isso está tudo ok. Vou apagar essa palavra where aqui, porque mesmo que em linguagem de programação a gente usa, não quero ficar gastando muita tinta quando a gente conversa entre nós, então a ideia seria mais duas maneiras de definir o tipo de dados do NAT, onde na primeira eu vou listar todos os construtores de tipos, aqui tem dois, o meu que eu vou acabar chamando de zero, aquela coisa redonda, aquela coisa, sei lá, que parece uma cobrinha, então preciso falar quais são os tipos desses construtores, e como eles construem NAT, eles precisam, no final das contas, acabar com NAT. Não faria sentido aqui acabar, sei lá, com int e chamar essa coisa construtor de int. Aqui não era necessário ser um NAT. Um construtor talvez vai falar, vou pegar uma pessoa, dois inteiros, sei lá, um real e uma função, e um país, e eu vou construir um NAT. Ele mereceria o nome construtor de NAT, mesmo funcionando assim. Então, aqui não tem alguma obrigação de receber NAT para construir NAT, mas, para esse tipo que eu estou definindo aqui, de fato, esse construtor precisa receber um NAT para construir um NAT. Claro? Claro, ok. E a outra maneira seria, em vez de listar os construtores, listar as possíveis formas que cada NAT tem. Aqui estou falando claramente, cada NAT ou tem essa forma, ou tem essa forma. E aqui, posso pensar que aqui tem uma escondida disjunção. Qual a escondida disjunção que estou falando? Alguém entendeu essa ideia? O zero é sucessor de zero? Mãos. Ok. Ok, tem dois mãos levantadas, n menos dois mãos sem ser elevadas, sei lá. E eu acabei de falar que aqui tem uma escondida disjunção. Então, para os n menos 2, vocês deveriam levantar a mão antes de eu perguntar isso e falar, cadê a escondida disjunção? Vamos não deixar palavras passar, porque assim a gente vai ficar perdendo o que eu estou falando e não faz sentido. Eu não vou usar palavras de político só para encher linguiça, tá? Então precisamos saber o que eu estou falando. Clécio, qual é o teu entendimento aqui? Qual a disjunção? Para ser um natural, ele tem que ser ou zero ou um sucessor de zero. Um sucessor. Quero uma disjunção cair na mesa. Algo ou algo. Onde, qual tipo dessas duas coisas? Proposição. Sim, então quero isso. Quero uma disjunção de proposições. Qual seria? Enzo, tem ideia? Não. Essa disjunção de proposições é que O é NAT e ou. Não, peraí. Aqui eu quero uma prop e aqui eu quero uma prop. Eu quero saber quais são essas props que eu estou falando. Cadê a escondida a disjunção? Sim, Letícia. Ou natural. Peraí, fale qual prop é essa. O, nat? Eu posso escolher um X genérico para dizer que ele é NAT. Continua. N é NAT. Aqui eu vou escrever isso. Peraí, não. N. Eu estou dando um tipo de N. Não estou dizendo N para escrever N é NAT. Ok, o N que é um nat, ok? Ou N é zero, ou N é sucessor
Ok, então, qual é a raça dessa prop, então? Que você botou aqui? N é 0. Qual a raça dessa proposição? As raças são para todo, existe ou e implica igual e Ele é uma existencial. existencial? Ele está alegando que existe algo aqui? Existe N. Não, peraí, esse N, vamos dizer que você de alguma maneira deixou para lá. E eu vou aceitar isso por enquanto. Deixou para lá. Então a proposição que botou aqui, você leu isso, pronunciou isso em português, N é o zero. Eu quero traduzir essa proposição, N é o zero. Como é? N igual a 0. Igual a zero. Então uma equação, certo? Ok, então aqui seria o N igual a zero. Essa é a parte esquerda da disjunção. Qual a parte direita? Continua. Ou N é sucessor de um NAT. Qual a raça disso? Vamos pensar exatamente o que ele deixa falar. N é sucessor de algum NAT. Tá? Aqui seria essa parte. Ok, não sei onde vou escrever isso. Vou escrever aqui. Então, essa parte aqui foi N é o zero. E aqui ela falou N é sucessor de algum NAT. Primeiramente concordamos, espero que cada uma delas se prove. Ainda tem essa ideia de ver de onde que chegou esse N pontíssimos NAT, mas as duas são props. Descobrimos que essa, na verdade, é uma equação. Pergunta é qual a raça dela. Posso dizer como eu escreveria? Para todo N diferente de 0. Espera aí, o N a gente já considerou resolvido. Vamos resolver isso depois. Tá? O N vai ser resolvido depois. Minha pergunta é como que eu vou descrever isso. Essa aqui é uma proposição. Supondo que o Nzinho de fato é um NAT, essa coisa de fato é uma proposição. Minha pergunta é qual a raça dela. Raça, novamente, são essas coisas que eu escrevi aqui. Para todo N diferente de 0. Um segundo. Se você falar que aqui seria um para todo assim, para todo N, blá blá, qualquer coisa que você vai falar aqui mencionando N, o N vai acabar sendo capturado por isso. Então, essa proposição toda não vai acabar falando algo sobre esse N que eu quero falar aqui e você introduziu de uma maneira estranha que vamos descobrir depois qual foi. Chamar de N, pode ser? Como é? M. M, pode ser, ou N' é melhor ainda, ok, mas aqui seria para todo o quê? Para todo N', Continua? diferente de 0. N' é sucessor de N. E algum natural. Opa, tá percebendo o problema, né? Ou não? Não, pelo texto aqui, eu acho que está percebendo o problema. Foi a N' é sucessor de algum natural, não é o que está sendo descrito aqui. Essa proposição é correta, de fato, essa que eu quero ver aqui. Uma maneira de perceber que isso, não estou falando isso, é que nessa coisa aqui é mencionado um N livre. Aqui não apareceu N livre nenhum. Então aqui eu tenho uma afirmação sobre algum certo natural chamado N, e aqui tenho uma proposição geral sobre o mundo dos naturais. Para todo natural que não faz isso, acontece tal coisa. Mas aqui não apareceu em lugar nenhum o N, então não tem chances dessa coisa ser uma tradução correta disso, onde essa coisa aqui, de fato, alegou algo sobre um certo natural N. Então, qualquer resposta que não envolve na tradução disso um livre N, não tem chances de fato, falar a mesma coisa. Mãos, tentativas. Arthur, sim. Seria uma implicação dos parênteses? Uma implicação? Sim. O que implica o quê? Se N é natural, então o sucessor de N é natural. Ok, é uma briga que precisamos comprar. Eu mencionei que uma das grandes lutas que a gente vai ter é perceber a diferença entre prop e bool. E eu acho que estamos num caminho bom para isso. Agora, é uma outra diferença que precisamos perceber sobre uma proposição e um juízo ou um julgamento. Meu problema é que quando eu vou falar N é um NAT, sei lá. Vamos lá. A pergunta é qual é
o tipo dessa coisa. E uma opção bem... Ok, quem acha que essa coisa é NAT? Essa coisa, certo? Essa coisa toda é um NAT. Ninguém? Ok. Quem? Uma pessoa? Tu tem alguma ideia qual seria esse NAT? Não, calma aí. Estou falando essa coisa que tenho highlightado aqui. Ok? Essa coisa. N é NAT. Toda essa coisa que eu falei. Qual o tipo dessa? Se você acha que é NAT, talvez a frase N é NAT poderia ser, por exemplo, o 5. Eu não estou perguntando sobre o N. Estou perguntando sobre toda a frase que eu escrevi. N é NAT. Qual NAT seria? O 5? Então eu posso falar N é NAT mais 2 é igual a 7? Quero todo mundo entender essa briga. Ok, tá. É um entendido comum, tá? Assim, popular. Ok, essa coisa não é NAT, tá? Quem gostaria de alegar que essa coisa é uma proposição? A maioria. Ok. Bem, significa que estamos num caminho onde estamos se enganando na maneira certa para se enganar por enquanto. E daqui a pouco eu espero mais aulas passando, menos mãos iam ser levantadas nessa pergunta. Essa coisa não é uma proposição, mesmo que pareça muito pelo português que a gente usa. Porque tem um verbo, certo? Então parece que alega que um certo objeto satisfaz algo, e nesse caso isso de fato seria uma proposição. Quando a gente escreve isso, normalmente eu vou escrever isso não com esse verbo aqui, vou escrever apenas N-NAT. E preciso destacar isso, não tenho como chamar essa coisa de proposição, porque essa coisa, nesse caso, seria o que a gente vai acabar se chamando de juízo, é o tipo do NAT. Eu poderia falar isso numa maneira que não envolve esse verbo, que soa melhor em português, seria N, que é um NAT, ou o NAT N. O ponto é que não faz sentido, em lugar nenhum, falar algo no sentido de suponha N um NAT. Eu não estou supondo essa proposição. Tá? Eu tenho essa coisa declarada como a tipagem do N. Essa ideia toda de ter tipos estáticos significa que cada vez, assim que o N entrou no meu mundo para falar qualquer coisa sobre ele já estava rotulado como uma coisa, o tipo dele. Eu vou fazer uma metáfora para quem já programou em C, porque usa tipos estáticos, e das linguagens que usam tipos estáticos, acredito que nessa turma é a mais popular. Exatamente. Ok, vamos lá. Em C, que usa tipos estáticos, se você declarar, por exemplo, isso, ou você declarou a variável x para receber valores do tipo int, me lembrem, de preferência antes de fechar essa aula, voltar para falar porque essa coisa efetivamente não é equivalente a isso que eu percebo sempre que eu corrijo as primeiras provas, que muita galera tem uma confusão pensando que isso e isso são coisas parecidas. Ok, vamos lá, assumindo. Quem diria que essa coisa e essa são parecidas? Vamos assumir mais pessoas. Tenho certeza que tem mais. Ok. Beleza, vamos ter essa briga depois. Me lembrem, de preferência hoje ainda. Mas, então, vamos dizer, sei lá, que estou escrevendo algo do tipo x igual a 42. Estou em C ainda, não atribuí o inteiro 42 nessa variável chamada x. E depois quero escrever um condicional, um if, blá blá. Ok? E aqui posso botar coisas do tipo, sei lá, if x maior de 3, faça essa coisa, eles façam aquela coisa, sei lá o quê. Vou continuar assim. Todo mundo está ok com o que eu estou falando agora? Esse código aqui meio bagunçado? Vou tentar aumentar um pouco. Ok. No final das contas, esse if funciona como? Ele vai pegar qual tipo dessa coisa aqui? Ok, C ia considerar bool, na verdade C nem tem bool, mas enfim, vamos dizer que tinha. C ia considerar isso bool, traduzindo isso para a nossa terminologia aqui, o papel disso seria prop, certo? Se essa coisa de fato é válida, vai ser essa coisa aqui o resultado, caso contrário vai ser essa, sei lá, ok? Isso seria o que aconteceria em C. Poderia em C escrever isso?
Quem programou em C pelo menos pouco está mexendo a cabeça assim, falando isso não faz sentido nenhum, porque não é algo que posso testar se é o caso ou não. Int x, não uma prop para C, não um bool, ok? X tem um rótulo sempre junto com ele, chamado int, e cada vez que aparece x, ele é rotulado para ser um int, não poderia ser outra coisa. Não faz sentido eu testar com isso. Isso é todo o papo sobre as linguagens com tipos estáticos. Em Python, por outro lado, que só tem um tipo, por isso a gente mente e fala que tem tipos dinâmicos, ok? Eu posso perguntar umas coisas como essas. Poderia falar se, sei lá, if o type de x, sei lá, igual, blá, blá, int, e poderia botar isso, porque aqui, de fato, acabou sendo um booleano. Mas a maneira que estamos trabalhando aqui, valorizando os tipos de verdade porque nos ajudam demais, é com tipos plural, estáticos. Por quê? Porque a gente quer toda essa ajuda do compilador, para falar aqui tem type error, enquanto se fossem dinâmicos tudo seria objeto. Eu não quero trabalhar tudo com objeto para me permitir escrever qualquer bagunça que eu não vou perceber. Quero levar o soco do compilador e falar, peraí, aqui está falando, não compila, não faz sentido. Ok? Então, pelo mesmo motivo que aqui não posso botar essa coisa e tratar como se fosse booleano, eu não posso dizer que essa coisa aqui tem o status de uma proposição. Tem o status de um equipamento, um juízo, não sei o que vocês querem chamar. É das coisas que não importa, se eu gastar agora mais uns 20 horas falando sobre isso, não vai fazer mais sentido do pouco que eu fiz agora. Trabalhando com isso vai acabar sendo mais claro. Então, destaco já que essa coisa aqui não seria uma prop. Dúvidas, brigas que não envolvem repetir tudo. Sim, pode falar. Dúvida. No C, eu também consigo utilizar uma função tipo, acho que é typeof, que eu coloco a variável e ela retorna um tipo sair, se deixar, etc. Em qual sentido? Você vai acabar escapando do que você... Peraí. Essa typeof mora onde? Eu não falo biblioteca, mas se não me falha a memória, tem uma função parecida com a do Python que retorna o tipo daquela variável. Isso não seria uma coisa padrão para fazer dentro da C. Preciso ver o que você está falando, mas isso seria algo parecido. Você ia sair do nível da C e ia entrar no nível da pré-compilador, talvez, da C, onde você faz coisas em algo e essa coisa não está visível pelo type system do compilador. Não sei se isso foi entendível. Podemos continuar essa briga no Zulip? Sim, Jobson? Eu acho que é diferente do Python, porque o type of, se eu não me engano, ela retorna um array, string. Como que é? Ela retorna um string. Eu acho que é, não sei sentido, mas é diferente do Java. Ok, nesse caso não retornaria o próprio tipo. E você poderia comparar os strings talvez, mas de qualquer forma, essa coisa aqui não ia funcionar. Vamos continuar essa briga, porque vamos sair muito para qual o nível que é visível pelo compilador e qual pelo pré-compilador, e isso vai complicar a situação aqui. Sim? Uma dúvida em relação a esse N e NAT. Ok. É esse tipo de dúvidas que eu quero tratar mais agora. Sim. Nesse momento inicial, nós poderíamos tentar reduzir para, no caso do S, por exemplo, S, S, 0. Nós poderíamos tentar reduzir para esse caso. Está falando desse cara aqui? Sim. Você sabe que o N é esse cara aqui que tu falou? Peraí, exemplo. Aham. Nós teríamos um S seguido por NS, no caso. Ok. Nós poderíamos já tentar dizer que isso é um natural, se nós temos esse N, ele vai ter que ser uma sequência de NS. Mas qual a tua dúvida? No caso, nós já poderíamos dizer que não é natural justificando isso, porque nós teríamos uma sequência de... Não, um segundo. O que eu tenho na mesa para entender ou não entender é qual o tipo dessa coisa aqui. E na maneira que eu escrevi, de fato, parece ser uma prop. Eu quero só destacar que não é uma prop e a gente vai acabar escrevendo isso assim, exatamente para diferenciar entre essa coisa que seria uma prop e essa coisa aqui que não seria. Ok? Mas isso vai ficar mais claro assim, andando. Queria continuar aqui para voltar nessa disjunção que estou falando que é escondida aqui. Está faltando ainda traduzir isso de alguma maneira legal. N é suc de algum nat. O que a Letícia falou em português é corretíssimo. Eu quero traduzir isso para a minha linguagem de fórmulas. Me lembra teu nome?
Rafaela, isso sim. N é igual ao sucessor de algum N? Mas olha, você, ok, Rafaela fez metade do trabalho corretamente e outra metade deixou para alguém outro resolver. Por quê? Porque você falou N igual Ao sucessor de N. só de? N'. Ok, você melhorou um pouco aqui, mas temos um novo problema agora. Quem é esse N'? Sucessor de... O N'? Não, calma. Eu tô falando que o N' chegou do nada. Se você ver a frase que a pessoa falou, não, eu vou ver que é N', e agora você está falando que ele alegou que o N é o sucessor de quem? Do N'. Ela não falou nada de N'. Todo N existe. Para todo N, você já perdeu o N que você precisa referir ao N específico. Esse N precisa estar livre. Porque ela falou algo sobre N, não falou algo para todo N. Continua depois? Existe uma N'. Ok. Esse algum, é sucessor de alguém, é sucessor de algum, é uma existencial. Tá? Não é sucessor de todo mundo, não é universal, é de alguém. Então, como posso traduzir isso? Qual a raça dessa coisa? Não se engane vendo E para falar, aqui era E, então a raça é equação, aqui vai ser equação também. Não é uma equação, aqui é uma existencial. Está alegando a existência de alguém. E ela fala que propriedade esse alguém tem. Então, essa coisa aqui seria exatamente essa. Existe uma N', tal que o N é sucessor desse N'. Ok? Falta uma coisa que eu falei que precisamos resolver depois, porque por enquanto está meio aberta. De onde que chegou esse N pontinhos nat? E por isso eu falei que essa é uma disjunção escondida, porque de fato o que eu tenho lá não posso ver como uma disjunção, mas seria para todo Nzinho N'. Então aqui seria, por esse motivo, seria escondido para todo. Não sei onde escrever isso. Ok, vamos lá. A escondida disjunção é essa aqui. E eu estou chamando ela de escondida porque ela está dentro desse para todo aqui. Para todo N. Vou enfatizar até esse nota aqui, mesmo que não é exatamente obrigatório. Aqui é a escondida disjunção. Ok. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a qualquer momento que eu tenho nos meus dados um NAT, 42, eu posso tratar ele como se fosse, na verdade, uma disjunção. Pelo mero fato que ele é um habitante do NAT, eu posso abrir a disjunção sobre todas as possíveis formas que ele foi construído. E o 42 sendo um NAT, ele satisfaz essa coisa aqui. 42 igual a 0, ou existe uma N', tal que é 42 igual ao sucessor de N'. Qual das duas é satisfeita nesse caso? A direita, certo? Qual é N' para satisfazer qual testemunha? 41, ok? Então, cada vez que estou numa demonstração onde tenho NATs, eu posso falar separo em casos a partir do 42. A partir do NAT, sei lá, N mais 5. Quais são os dois casos possíveis? Ou ele é o 0, ou ele tem uma N' antecessor dele. Certo? E a coisa boa é que nesse segundo caso, onde vou ganhar esse dado, eu vou solicitar imediatamente quem vai ser esse N'. Né? Então, vou falar no segundo caso, falar, seja N', esse N' aqui, garantido pela hipótese desse caso. Dúvidas? Ok, vamos lá. Continuando ainda a revisão do que aconteceu, introduzimos açúcar sintático, só para comunicar entre nós. O açúcar sintático é meio óbvio. E definimos finalmente, usando recursão e apenas 2 linhas de código efetivamente, uma operação que ela sabe como somar números naturais corretamente. A palavra corretamente, por enquanto, não é muito merecida, porque a única coisa que a gente testou aqui é que ele responda corretamente na pergunta 2 mais 3. Eu posso ter uma infinidade de funções que respondam corretamente nessa pergunta, mesmo dando resultados nada a ver nas outras perguntas. Basta achar uma pergunta que ela vai responder errado, e eu vou perder o direito de chamar ela de adição. Mas eu escolhi a notação daquele cruzinha, que costumamos denotar a notação nos naturais, chamei ela de adição, então a esperança é que de fato vai acabar sendo a adição. A gente aprendeu, e a gente lutou um pouco no Zuli para quem estava presente lá, sobre como funciona essa ideia de calcular.
E aqui depois de quantos passos de cálculo? Mãos. Quantos passos de cálculo a gente precisou para chegar na resposta? O type da resposta que eu quero ver é um NAT, certo? Vai ser os 0 passos, 1, 2, 3, 4, 5, blá, blá. Não pode ter menos 3 passos, nem 3,5 passos. Quem não falou hoje? João, Davi. Quais são? Temos linhas aqui, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quais linhas são os passos que está falando? 3, 4, 5, 6. Muito bem. Esses são os passos de cálculo. Essas coisas aqui, para quem estava pensando que vai contar isso como passo de cálculo também, são apenas traduções do que está escrito. Estou lembrando, não fiz algum cálculo. Eu lembrei que essa coisa na verdade é apenas apelido dessa e essa apenas apelido dessa, ok? Não calculei nada. Aqui de fato aconteceram cálculos e estou justificando cada passo com essa ideia. Estou ainda na revisão e nos acréscimos da aula passada e ganhando nossa primeira função, a gente queria começar a demonstrar as primeiras propriedades sobre os naturais e a única coisa que temos naturais, que é a função da adição. E a gente conseguiu demonstrar de uma maneira bem simples, uma linha só praticamente, que o zero, a coisa redonda que eu estou chamando de zero, merece o nome integridade direita dessa operação que eu defini. E foi bem simples praticamente, e essa coisa aqui acabou sendo apenas a primeira linha da minha definição. Tá? Então praticamente não tinha nada a fazer, é uma linha só para fechar essa demonstração. Obviamente depois disso que a gente tentou demonstrar que a integridade esquerda também. E talvez nos surpreendeu o fato negativamente que a gente não conseguiu, apanhou demais. Agora, se eu perguntar por que uma coisa foi tão fácil e a outra foi difícil, é porque, na verdade, quando eu defini a adição, eu não tratei os dois argumentos dela de uma maneira simétrica. Esse cara aqui, o programador inicial, que vai aparecer daqui a pouco, espero. O programador que programou assim, de fato tratou esses dois lados de uma maneira simétrica, e ele poderia demonstrar agora que, na verdade, o zero é uma identidade esquerda também. Só que não faz sentido ficar mudando minha ideia do que significa adição cada vez olhando qual teorema que eu quero demonstrar sobre ela. Eu quero definir uma função e depois demonstrar vários teoremas sobre essa mesma função. Agora, ou um outro programador poderia ter escolhido trocar esses dois. Nesse caso, para essa função, que é outra, ok? Para essa tem outra definição, outra intenção. Seria muito fácil demonstrar que o zero é uma identidade esquerda, mas se apanharia se quisesse demonstrar que é uma identidade direita. Estou enfatizando isso porque é um costume muito ruim, muito mal e muito errado. Por exemplo, você quer defender que a adição é soma, aí você fala, eu vou definir a adição. Adição, blá, 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 e depois você fala, desculpa, eu quero falar, vou demonstrar que o zero é uma identidade esquerda da adição, e você acha que tem o direito de definir a adição. Não, porque o enunciado menciona esse zero, menciona essa função chamada adição, então você está sendo cobrado demonstrar algo sobre as coisas que foram mencionadas. Se eu te dar o direito de redefinir essas coisas, você pode redefinir o zero para significar, sei lá, Renan, e ser, blá, 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 identidade significar é brasileiro. Vou lá, ok, vou ver o passaporte dele, sei lá, o RG dele, é brasileiro mesmo, demonstrei isso, nada a ver. Tá? Eu não posso definir, dentro de uma demonstração, definir os conceitos que estão anunciados. Isso vai ser sempre errado. Isso é uma das coisas mais comuns para ver. Vou pedir para vocês demonstrar, sei lá, que o N é primo, e vocês começam, todos obviamente, mas é comum na resposta, o aluno escrever definição de primo. E você acha que vai definir o primo? Ou que você deve definir o primo? Não apenas que você não tem essa obrigação, você não tem esse direito. Tá? Se você redefinir ou definir o primo dentro, qualquer coisa que você vai falar depois disso está referindo o que você acha que significa primo e não o que estava anunciado sobre a palavra primo. Espero que isso ficou claro, é um desabafo assim acumulado, mas enfim. Tá? Ok. Então, voltando agora, obviamente não posso falar, para este teorema vou mudar a definição para ser mais fácil, vou fazer essa recursão, como a gente fala no primeiro argumento. Não. A definição da soma vai ser essa. Se eu quero demonstrar propriedades dessa
função, só vou usar essa definição. E, obviamente, coisas que vou demonstrar sobre ela. Então, se agora, em algum momento, eu precisar saber que o zero é uma integridade direita dela, eu não preciso redemonstrar isso, eu já demonstrei. Ok? Espero que essa coisa ficou clara. E agora vamos voltar para ver o que aconteceu quando a gente tentou definir isso, demonstrar isso. A gente não tinha para onde continuar, inclusive tinha um clicker com uma pegadinha que praticamente todo mundo caiu nessa pegadinha, vamos ver agora daqui a pouco o porquê. Mas, no final das contas, não pareceu que temos alguma maneira de simplificar o objeto que estamos calculando, no caso esse cara aqui, para acabar sendo o que a gente quer, que seria o nzinho. Um belo momento a gente falou, peraí, eu não consigo andar mais aqui, porque eu não sei qual a forma do n. Porque para casar essa coisa com alguma das expressões que tem aqui, preciso saber, no final das contas, se esse carinha tem a forma zero ou tem a forma sucessor de alguém. Porque se eu soubesse disso, eu saberia qual das duas posso escolher para substituir e continuar o meu cálculo. Então faz sentido falar, peraí, então, antes de começar a calcular, eu vou querer ver a cara do n, a forma do n, saber qual é. Porque eu vou conseguir fazer pelo menos mais um passo. E a gente fez exatamente isso, só que a gente apanhou pouco depois. A gente não escapou apanhar. O primeiro caso, onde o n de fato era o zero, fechou. Então separamos nossa demonstração em dois casos, e essa fechou. Agora na segunda, eu tenho acesso a quê? A um certo n' que satisfaz que o sucessor dele é o meu n inicial. E agora quero demonstrar sobre o meu n, ou seja, sobre o esse n', quero demonstrar a mesma coisa. Que o zero mais sucessor de n' é igual ao sucessor de n'. E agora estou me enganando, pensando assim com esperança, que ok, consigo fazer algo, porque de fato eu sei qual das duas vai casar aqui. Vai casar a segunda. Eu sei com qual substituição vai casar. Eu consigo fazer um passo. E agora não posso fazer algo aqui. Preciso focar aqui para continuar me ajudem aqui. Meu cálculo, sim, meu cálculo mesmo, minha computação. E agora eu vou precisar saber o que é. A forma do n'. É importante saber que, na verdade, não preciso saber quem é o n', para saber como seguir pouco o meu cálculo. A gente vai descobrir que isso é muito legal. Preciso só saber, olhar o início dele, vamos dizer assim. Ele zero é sucessor de alguém. Por enquanto, não quero saber quanto sucessor tem. Me falem qual das duas é, eu já consigo fazer mais um passo. Mas eu espero que me ouviam que isso não vai dar em nada. Vou abrir mais dois casos, vou ganhar n duas linhas, e n três linhas depois, e 4 linhas, e cada demonstração precisa ser um texto finito que eu vou fornecer para alguém, uma sequência de comandos finitas, no mesmo sentido que um programa tem uma quantidade finita de linhas. Eu posso ter loops, recursões lá, pode rodar para sempre, mas as linhas do programa é uma quantidade finita. Ok? Faz sentido isso, eu espero? Ok, faz. E a pergunta é o que fazer agora? Ok? Porque se meus nuts, o sistema que estou trabalhando para demonstrar as coisas, não me permite demonstrar que essa função de fato é, sei lá, associativa, comutativa, todas essas coisas que eu quero demonstrar, vou precisar melhorar ou o meu sistema de demonstrações ou a maneira que eu defini os nuts. Ok? Então, vou botar um outro teorema bem importante que com certeza vamos querer demonstrar sobre minha adição, para ser o meu exemplo, que vai ser a associatividade. Gostaria alguma mão para alguém falar para mim o que significa essa coisa que acabei de escrever? 2 mãos só, 3, 4. Bora acordar. O que significa que o maisinho não o maisinho, na verdade, a operação que eu chamei de adição é associativa. Quem não falou hoje? Eduardo, isso sim, pode falar. Seria que 0 mais x mais y mais z seria igual a x entre parênteses y mais z. X, fala de novo. Entre parênteses, quer dizer, mais entre parênteses y mais z. Quem concorda? Quem tem briga? Tem brigas. Opa, lá, vamos lá. Quem tem briga que nunca falou hoje? Nunca falou hoje. Sim, esqueci o nome. Gustavo o que é? Gustavo Henrique, fale. Porque faltou parênteses ali na primeira. Quem tem a mesma briga com o Gustavo? A mesma briga.
Ok? Por acaso, quem falou antes? Cadê Eduardo? Ah, pronto. Por acaso, Eduardo, você quer se defender ou você aceita a briga? Aceita. Ele falou que aqui você esqueceu de botar parênteses. Tem razão ou não? Tem alguma defesa ou você fala tá certo, precisa botar parênteses? Acho que não quer, não tem. Peraí, só para entender o que eu estou falando. Você não tem problema com o que ele falou? Então você aceita a briga, que ele tem razão? Que você deveria ou você não tem problema deixar? Tu acha que... Ok, vamos lá, novamente. Quem acha que precisa botar os parênteses? Quero ver mãos. Quem acha que não precisa botar parênteses? Ok. A resposta certa é... Eu não lembro, eu pessoalmente. Porque depende de que é. Na verdade, podemos ver aqui, mas na verdade acha que eu preciso, sim. A resposta certa é preciso. Se a gente ver o que aconteceu nessa disciplina de IRI, se eu ver aqui o que aconteceu, onde eu vou olhar, aqui, quando definir essa coisa, vamos ver qual é o que eu preciso olhar. Fala completamente toda a frase. Muito bem, a sintática é essencial agora, porque a associatividade é meio confusa. Está falando da sintática, a associatividade do maisinho ou a associatividade da adição? A associatividade da adição é uma proposição que eu estou tentando demonstrar agora. Alega algo, acontece. A associatividade sintática é um acordo que eu estou fazendo com o meu compilador, meu sistema, todo mundo, que olha, quando você vai ver expressões x mais y mais e mais w sem parênteses, você vai acumular à esquerda ou à direita, depende do que eu vou escolher. Então, como eu não fiz isso aqui, a resposta certa é que eu preciso dos parênteses simplesmente pelo fato que essa expressão que tenho na esquerda dessa equação aqui, antes de botar os parênteses, essa parece um legítimo NAT, ok? E essa é um lixo, não significa nada. Por quê? Porque não defini nada desse tipo aqui. Se eu tivesse definido uma funçãozinha dessas, seria de NAT cross NAT cross NAT para NAT, e agora saberia qual é essa. Essa seria a saída da função ternária que recebeu x, y, z, e por algum motivo eu estou usando uma notação para confundir o meu leitor. Não quero fazer isso. Então, é comum associar, cada vez que você tem uma função que você pretende usar na maneira infixa, porque se não fosse na maneira fixa, nunca vai ter essa briga, certo? Se fosse aqui chamar essa coisa de plus, eu escreveria plus, sei lá, o plus xy, z, igual, faz sentido o que eu estou escrevendo aqui? Plus x, vírgula, o plus xy, ok? Não faz sentido falar associatividade sintática se eu não tenho notação fixa. Queria só ver se todo mundo está acordado. E tem 3 pessoas que estão, ok? Y, e eu não sou uma delas. Ok. Vamos lá. Então, essa coisa, a sociedade sintática atribuir à esquerda à direita, faz só sentido em coisas que têm essa notação infixa, certo? Ok. E agora, então, vamos atribuir ao maisinho vou escrever tudo isso em verde assim, associa. Espera aí, associa à esquerda. E agora, na verdade, antes de atribuir a esquerda ou a direita, como falei em outra aula, preciso pensar qual seria mais confortável. Não é questão de errado ou correto, mas se meu objetivo é gastar menos tinta na minha vida, vai acabar sendo questão de correto ou incorreto nesse sentido, mas não no sentido matemático. Pelo fato que essa operação, denotada por esse símbolo aqui sintático, de fato vai acabar sendo uma operação associativa, que eu vou demonstrar isso daqui a pouco, significa que eu não vou perder meu sono pensando, será que eu vou atribuir à esquerda ou à direita? Posso falar, tanto faz. Mas, mesmo que atribuir essa coisa aqui, vamos dizer que voltei ao passado, sou o Eduardo, ele quer se defender, voltou ao passado, acrescentou essa coisa aqui, e agora falou, não preciso dessa parêntese, porque na verdade, essa parte esquerda, pelo acordo sintático que eu fiz quando defini esse simbolozinho mais lá, essa coisa aqui significa, o que é? Alguém vai falar? Parêntese, vou escrever isso no azul também, x mais y, fecha parêntese, mais é.
De fato, já botei o primeiro homework que envolve trabalhar com Lean, e em Proof Assistance normalmente, eles querem respeitar, falam, ok, meu usuário lá escreveu o que é a associatividade esquerda, ele quer esse açúcar, eu vou mostrar cada vez que eu vou ver essa coisa, em vez de mostrar todas as parênteses para ele, vou respeitar o desejo dele e vou escrever assim. Okay? Então, Lean, de fato, ia escrever isso dessa maneira. Eu, sendo humano com olhos humanos, para esse específico uso, eu vou falar que mesmo que você tenha um acordo que te permite gastar menos tinta, vale muito a pena usar essa tinta agora. Por quê? Porque você quer literalmente enunciar a associatividade, você não quer ter o leitor lembrar o que você acordou, a associatividade esquerda ou direita, numa operação que você já tem a ideia que ela é associativa. Então seria bom ver essas parênteses aqui para ver exatamente o que está acontecendo. Estou avisando para vocês que muitas vezes quando vocês vão trabalhar com o Lean, vai ter uma expressão aqui, sei lá, x mais y mais z, sei lá, mais w, vai ser mais ou menos assim, e vocês vão tentar encher o saco do Lean pedindo, implorando que vocês, vamos dizer, você sabe que z mais w é igual a u. E vocês vão querer efetuar essa troca aí, e o Lean vai falar, não tem z mais w aqui. E vocês vão ficar olhando nisso e vão falar, mas claro que tem, é z mais w. Mas não tem, porque o Lean está escondendo para você, culpa tua, porque você quer esse conforto, essas parênteses aqui, que são invisíveis. Então, para conseguir de fato substituir isso, você deveria visualizar mentalmente pelo menos essas parênteses aqui, e depois falar para o Lean, ok, peraí, my bad, certo? Eu quero botar, agora que entendi o que está acontecendo, vou aplicar a associatividade, e agora vou pedir para você fazer a substituição. Estou avisando que esse é o erro comum. Trabalhando com Lean, você pode também falar, ei, pelo menos por enquanto, eu não quero ver as simplistas parênteses, me mostre exatamente como são parênteses. E tem vários outros confortos, você pode deixar o mouse lá em cima de um maisinho aqui, quando você tem uma expressão como essa aqui, você pode deixar o mouse em cima, assim, hoverando em cima desse maisinho, e ele vai highlightar esse cara aqui para mostrar que, na verdade, esses são, na verdade, desculpa, se fosse assim, o implícito, é você highlightar aqui, você vai ver, é soma desse cara e desse cara. E se você hoverar aqui, vai falar, é soma desse cara e desse cara. Então, mesmo se você não está vendo os parênteses, deixando o mouse um pouco acima dessa coisa, você consegue obter essa informação. Muito complicado explicar isso com palavras. Se pegar o mouse em 3 segundos, vai dar certo. Eu tenho medo de fazer isso aqui, porque acho que vai acabar derrubando aqui todo o setup, que é muito frágil. Voltando agora, sobre toda essa briga, o que significa que a operação mais associativa significa essa coisa, e tem algo mais implícito aqui, alguma mais briga para comprar. Qual é? Mais mãos, quem não falou hoje ainda? Teu nome? Gabriel Soares. Gabriel Soares, fale. Faltou para todos? Ok, faltou para todo. Por outro lado, vou voltar para vamos dar mais uma chance no Eduardo. Você quer se defender? Fale aí. Seria melhor trocar as variáveis também por Não, peraí. Você está comprando uma outra briga nova contigo mesmo. Justo fazer isso às vezes, mas sobre o que ele está falando lá? Sim, até agora a gente está falando parado no físico. Estamos trabalhando com essa ideia que se botar na minha mesa uma equação, ou qualquer coisa, não, desculpa, uma coisa, especialmente equações, mas em geral qualquer coisa, que envolve variáveis livres, o certo seria nem mero, não sei quem x, y, z. Tem uma convenção falando, ok, entenda que é implícito para todo no início. Então aqui, o implícito seria para todo x, y, z. Espero que entendamos esse açúcar aqui. Significa para todo x, para todo y, para todo z. E agora, alguma mais briga? Na verdade, Eduardo está falando sobre os nomes que você escolheu. Qual é o problema com x, y, z? A gente não está usando x com z até agora. Ok, A, B, C, x, y, z, mas você não vai misturar. Sobre o x, y, z é uma escolha boa porque os três são do mesmo bairro e os têm o mesmo papel. Se você escolher A para o X e B para o Y, escolhe Z. Desculpa, não escolhe Z para o terceiro cara, escolhe o C, tá? Precisa ser do mesmo bairro, porque os três têm o mesmo papel nessa coisa. Quando vou querer falar de cancelamento ou distributividade, a gente percebe que tem um cara lá que tem um papel meio diferente, é bom pegar um cara de um vizinho diferente, de uma vizinhança diferente, um bairro diferente de variáveis.
Vamos lá, dúvida sim, Clécio? Vou começar assim. A gente está pegando as definições para utilizar naquela prova, correto? Qual demonstração você está referindo a qual A demonstração? gente está pegando os teoremas, definindo os teoremas. A gente está definindo teoremas em cima das coisas que a gente acabou de definir. Eu falei definindo, desculpa, demonstrando teoremas. Esse vai ser o nosso segundo teorema. Okay? Ainda só conseguimos um teorema. E vocês tinham um trabalho para fazer, ninguém fez, felizmente. Não estou tão surpreso, mas tinha aqui um teorema para demonstrar. E a ideia é ver se você consegue fazer essa coisa. Para todo M, sucessão de blá blá. Então isso está aberto por enquanto. Alguém fez no Zulip, eu esqueci? Não, ninguém fez. Alguém está com vergonha que não fez isso no Zulip? Ninguém está, deveria. Ok. Vamos lá. O único teorema que demonstrei até agora, não, mentira, são dois. É isso, grande teorema. 2 mais 3 igual a 5, mais um teorema. Ok? E o outro foi esse, que é o zero da integridade direita. Tenho dois teoremas. Agora que eu vou querer demonstrar meu terceiro teorema, eu tenho acesso nesses dois que eu demonstrei. Tá? Isso é uma dúvida que surgiu no Zulip também. Obviamente, quando eu demonstro algo, eu tenho acesso para essa coisa. Por isso eu quero demonstrar. E agora, Clécio, volta para continuar tua ideia? Pequena? Sim? Eu vou demonstrar o teorema de associatividade. Você sempre tem começado pelo de comutatividade? Ok. Temos um bocado de propriedades que eu quero demonstrar. E não é claro por onde começar. Poderia, no processo, botei a associatividade na mesa. Por que eu escolhi a associatividade? Se no processo de demonstrar a associatividade eu perceber que, nossa, seria muito legal se eu soubesse comutatividade, eu posso falar, peraí, vou tentar demonstrar comutatividade. O problema seria que, tentando demonstrar comutatividade, eu perceber um momento, nossa, aqui seria legal ter associatividade. Então, preciso, de fato, escolher uma certa ordem. Se eu perceber que uma é mais fácil e não depende da outra, eu vou demonstrar essa primeiro. Por enquanto, não tem algum motivo a pensar que me ajudaria a comutatividade aqui. Se durante a minha demonstração chegar num ponto que faltaria só trocar esses dois aqui e daria certo demonstrar minha coisa, eu falaria preço de comutatividade. Mas não chegamos a esse ponto ainda. Outra dúvida? Sim, Enzo. É só uma coisa que eu fico me confundindo às vezes. Você pode só dar uma circulada no quadro. Qual seria uma sociedade esquerda? Uma sociedade esquerda. Vamos lá. A confusão, acho que quero abrir esse papo agora. Tenho essa coisa aqui que eu considero que é uma operação binária. Inclusive, ela deve ser assim. Já que é binária, é de alfa cross alfa para alfa, ok. O que significa se eu escrever que o coração é associativa? Minha primeira coisa para entender, antes de traduzir algo, preciso saber que tipo de coisa é. Que tipo de coisa é isso que eu acabei de escrever? Irmãos, na verdade, Enzo que botou essa coisa na mesa. A coisa que eu acabei de escrever, essa, tá? Não estou perguntando sobre essa, estou perguntando sobre essa. Que tipo de coisa é? É uma proposição. Quem concorda? Ninguém concorda. Porque ele falou assim com meio dúvidas. Nossa, ele deve estar errado. Está certíssimo, é uma proposição. Qual proposição? Agora que eu sei que tipo de coisa é, faz sentido perguntar se eu sei qual proposição é. E acredito que eu sei, porque alguém de vocês traduziu, não lembro quem, traduziu isso uns segundos atrás. Significa essa coisa aqui. A única coisa que vai mudar é que aqui era implícito que todos esses caras serão not, enquanto aqui é o quê? É alfa, tá? Cuidado, o coração não tipo é uma operação. E agora, essa coisa que parece meio desafiadora, meio, assim, parece uma maturidade, é perceber que quando eu desenho esse desenho aqui da coração e falo algo sobre ele, tenho duas coisas que pode ser que estou me referindo a algo. Uma é essa operação binária. Posso falar, essa operação tem essa propriedade, essa operação é minha favorita operação, sei lá o quê. Ou poderia falar sobre o símbolo que eu usei para denotar essa operação. Poderia falar, ei, esse símbolo, o coração não é um bom símbolo para denotar essa operação. Nessa frase que eu falei, o coração não é um bom símbolo para denotar essa operação. Esse primeiro coração que eu falei, ou, sei lá, coração não é um bom símbolo, blá, blá, blá. Qual o tipo desse coração aqui? Sim? Ok, mas quero algo mais. Tipo, ok, tudo é objeto nesse sentido, certo? Uma operação também é um objeto.
Tá? Eu queria saber qual tipo de descolação lá. Letícia? Caractere. Um símbolo, um caráter. É uma coisa sintática. Ok? Sendo uma coisa sintática, tem a ver com a sintaxe. Então, um nível acima do que estou falando, estou usando a sintaxe para comunicar ideias. Tem a ver com essa sintaxe. Então, quem vai ser associado, vai poder ter associatividade esquerda ou direita é o símbolo. Certo? O uso do símbolo que estou fazendo quando eu falo. Não é a operação denotada por esse símbolo. Então, se eu escrever essa coisa aqui, tem associatividade esquerda. Alguém quer dar algum chute o quê? Que na verdade isso nem vou escrever assim, vou escrever assim. Qual seria, não sei como vou escrever isso, mas enfim, qual seria o tipo dessa coisa? Proposição? Tem a sociedade esquerda. Mas esse é todo o ponto, eu quero separar essa ideia. Se é proposição, eu poderia falar, eu vou demonstrar isso. Não, isso é uma coisa sintática. Como que é, mano? Um acordo sintático. Uma acordo sintático, blá blá. Então, no final das contas, essa coisa parece ser o quê? E vai acabar sendo o quê? Vai ser um comando. O comando que estabelece que, olha, a partir de agora, esse símbolo, eu estou introduzindo uma nova açúcar sintático. Comando parecido com esses comandos de C. Define, blá 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 blá. Ok? Então, essa coisa aqui é um comando, e o efeito que tem esse comando, não está nem nos dados, nem não tem nada a ver com isso, ele adiciona um açúcar sintático que me permite fazer o quê? E a mesma coisa vale sobre... a mesma coisa vale sobre o lado direito. Esse comando, quando vou executar, o efeito que tem é que ele me permite escrever, ele introduz açúcar sintático. Qual é o açúcar sintático introduzido a partir disso? Para qualquer alfazinho, habitante do tipo alfa, quaisquer habitantes do tipo alfa, UVW ou XYZ. O primeiro tem o efeito, então, disso aqui. Essa coisa ganha um significado, estou enfatizando isso como esse suco para lembrar de açúcar, que significa o quê? Qual é esse esquerdo? Então isso significa? Alguém? Parêntese, X, coração, Y, fecha parêntese, coração, Z. Enquanto isso, se executar outro comando, as parênteses aqui vão para cá. E não vai dar certo assim, aqui obviamente. É claro agora? Ok? Entendemos então que não faz sentido, eu vou demonstrar que essa operação associa à esquerda. Como que vai demonstrar isso? Isso é o que o cara decidiu quando ele descreveu como que ele vai comunicar com a gente. Ok? Claro? Então, se alguém escrever aqui, teorema, essa associa à esquerda, significa que não entendeu nada do que eu falei, porque essa coisa nem é própria. E as únicas coisas que podem ser ou não ser teoremas são próprios, proposições. Não posso demonstrar isso. Ok? Faz sentido? Entendido? Entendido. Ok, bem. Agora vamos voltar para demonstrar essa coisa finalmente. Alguma ideia como poderia começar? Quem não falou hoje? É Marcos com 1, né? Sim. Ok, quantos comandos tu acabou de executar? São 3. Muito bem. Quais são as letras que você escolheu os nomes? Gostei dos nomes. Nat? Ok. Qual é o teu alvo agora? A mais B entre parênteses vai ser igual a mais parênteses B mais C. Muito bem. Você ganhou umas coisinhas, certo? Eu vou escrever todas essas coisinhas aqui. Você ganhou o A, o B e o C. Todos eles são nats. Qual é o teu alvo? A mais B é tudo isso mais C, igual A mais B mais C. Ok?
Ideias de como continuar agora. Esse é meu alvo, meus dados são lá. Quem gostaria de calcular? Quem gostaria de fazer outra coisa? Gostaria de ir para casa? Ninguém assume isso, né? Tá. Vamos tentar calcular e vamos descobrir que vamos cair no mesmo problema que a gente tinha antes. O que eu vou botar na minha mesa na calcular, obviamente? Ou essa coisa ou essa. Vamos botar a coisa na esquerda, não vai mudar muita coisa, né? Para ver como que vai ser esse cálculo. Então, botei esse carinha aqui para calcular. Qual seria o próximo passo que eu vou fazer? Para efetuar algo no meu cálculo, eu preciso escolher uma subexpressão da minha expressão, focar nela, substituir por ser igual. Onde que eu vou focar aqui? Tenho duas opções que podem dar certo, efetivamente. Ou aqui, tentar capturar a soma que aparece aqui. Espero que faz sentido. Ou outra opção, tentar focar aqui para substituir o mais b. Tanto uma quanto a outra vai acabar sendo meio problemática, porque eu não sei qual das equações vai casar. Vou copiar novamente, daqui a pouco eu vou parar de fazer isso, mas vou copiar novamente a definição da soma que eu estou usando para meus cálculos. E pronto, estou aqui. Então, a definição que eu tenho é essa aqui, e a pergunta é: posso usar a primeira? Se eu focar nessa expressão? Por que não? Ok, porque esse padrão casa com expressões de qualquer coisa mais o zero. Esse azinho aqui não é um problema, porque ele encaixa no padrão qualquer coisa. Mas o b é um problema, porque eu não sei se ele é zero ou não. Então, essa equação não serve. Se eu fosse Haskell, eu tenho esse acordo que nem vou olhar a segunda equação se eu não garantir que a primeira não aplica. Eu não posso nem considerar a segunda. Mas não sou Haskell, sou humano, eu posso falar, vou considerar a segunda. A segunda também não cabe, não casa. Por que não casa? Porque para casar eu preciso saber que esse cara aqui é um sucessor de alguém, eu não sei. E o que acontece se em vez disso eu focar aqui? Alguém com mão? Rafael. Estou falando, que tal, em vez de focar no A mais B, focar na expressão toda? Vai dar certo? Dá certo se a gente podemos chamar o terceiro termo C de zero. Se você chamar o que terceiro C de zero, você está roubando, porque você queria demonstrar algo sobre quaisquer x, y, z, solicitou 3 arbitrários A, B, C, por enquanto merecem o nome arbitrários, e do nada você fala, o C, quero que seja o zero. Aí não vou confiar em qualquer coisa que você vai fazer depois disso, porque eu vou falar quem disse que o C é o zero. Faz sentido que você não tem o direito de falar o C vai ser o zero, quando você está alegando que você vai demonstrar que para qualquer natural A, B, C, quaisquer naturais A, B, C, x, y, z, você vai conseguir essa equação? Agora, o que o Rafael está falando lá é que, na verdade, se fosse o zero, ele poderia demonstrar isso talvez, o C. O A daria problema, o B daria problema também, menos problema do que o A. Mas nesse caso, você não teria o direito de falar que você demonstrou a sua atividade. Você teria só o direito de falar que você demonstrou, chame de outra coisa, e aqui vai ser o zero, e aqui vai ser o zero. Mas não é a coisa que estamos tentando demonstrar. Bem, repito a minha pergunta. Será que focando aqui vai dar certo? Estamos suspeitando que não, mas tenho algo que poderia fazer, tanto aqui quanto aqui, para me enganar novamente, como me enganei na aula passada. Qual seria esse algo? Separar em casos a partir de qual NAT? O C. Se eu estou focando aqui, eu quero olhar a cara do C. Se eu estou focando aqui, eu vou olhar na cara de quem? De B. Então, já que eu foquei aqui, poderia falar, opa, peraí, antes disso, eu quero considerar 2 casos. Separar em casos. Quais vão ser esses casos? A partir do C, que é o NAT de fato. Quais vão ser esses 2 casos? Ok, e vamos acabar aprendendo a escrever umas coisas mais sucintas, para não escrever toda essa coisa. Uma é que caso que o C
é igual ao 0. E outro caso é que o C eu quero brigar muito com essa palavra, não é definir. Preciso falar quem é esse C', não é tão definir, cuidado, preciso ligar de alguma maneira. O que então aqui acontece? Então existe o quê? Existe o C natural. Então, XC e as sucessões C. Ok. Aqui dentro do primeiro caso vai ser bem fácil demonstrar isso, e eu vou querer fazer isso agora. Porque não é tão trivial como talvez pareça, mas de fato é bem fácil. Vamos deixar esse caso para depois. O primeiro caso, então... Você quer? Só uma dúvida, perdão para a gente pode usar calcular com alvo? Como se calcular com alvo? A gente está usando o comando de calcular. Ainda não, vou usando o calcular neste momento. Qual a tua dúvida? Eu não lembrava que a gente podia usar o calcular com alvo. Não faz sentido a frase usar o calcular com alvo. O cálculo é um comando que você abre o teu cálculo, certo? E você escolhe um objeto do teu desejo, você bota lá e começa a calcular. Qual que é o objeto? Tanto faz. Agora, se essa coisa vai acabar sendo útil ou não, é problema teu, certo? No mesmo sentido que o jogo é xadrez, tem muitos movimentos que são legítimos, agora se vão servir para algo, é outros 500. Ok, o que eu vou botar aqui? Parênteses, A mais B mais C. Mas no caso seria 0. Tecnicamente, vamos deixar isso de C. Isso seria igual a A mais B mais 0. Qual a justificativa disso? Dentro desse caso, eu tenho um mestradado que o apelido dele é a hipótese do caso. Então, é exatamente isso que eu vou escrever aqui, a hipótese do caso. Qual dado é esse? C igual a 0. Essa é a hipótese do caso. Posso continuar? Qual seria? Igual a mais B. Agora a justificativa é bem diferente. Qual é? Quem falou? Enzo? Sim, fale. Mais 1.1. Mais 1.1 com qual N? Com N igual a A mais B. Estamos de acordo? Ok. Terminei a demonstração? Não. De jeito nenhum. Terminei o caso? De jeito nenhum. Meu objetivo não era mostrar que o A mais B mais C é igual a mais B. Preciso mostrar que o A mais B mais C é igual a mais B mais C. Respiro para indicar as parênteses, certo? O que eu faço agora? Sim? Ok. Uma maneira de escrever isso seria abrir aqui dentro do mesmo cálculo, botar outro objeto na mesa, para aprender como escrevemos isso também, que seria qual? A mais parênteses B mais C. Muito bem. E calcular aqui para falar que isso é igual a... Primeiro a gente tem que usar a hipótese. Muito bem. B mais 0 igual... Ok? A mais B, ok. Mais 1.1. E as justificativas aqui não são exatamente as mesmas, o que eu preciso mudar? N é igual a Ok, finalmente estamos acordando. O N é quem? B mais 0. Não. Ok, então retiro o que eu falei, que estamos acordando, estamos dormindo ainda. Qual a expressão... Espera aí, qual a expressão que eu estou focando para substituir ela por ser igual? Não é toda, certo? É só essa. Então, já que eu vou substituir essa por essa, o que eu preciso justificar aqui é essa equação. B mais 0 igual 0. Como eu consigo essa? Desculpa, B mais 0 igual B. Como eu consigo essa? A partir da mais 1.1. Com qual N? B. Ok, agora estamos acordados. Ok? Entendemos o que aconteceu aqui? Ok. Enquanto aqui, eu foquei nessa expressão
Agora eu foquei nessa expressão. Ok? Toda a ideia de usar o cálculo é porque me permite esconder os usos de transitividades e congruências, de aplicar a mesma função. Porque, tecnicamente, a partir depois da b mais 0 igual b, para chegar nessa equação que eu de fato quero, que é essa, eu precisaria falar o que é. Vou aplicar o a mais nos dois lados. Ok? Não quero fazer tudo isso, quero ficar escrevendo assim e efetivamente substituir uma subparte por seu igual. Quem vai tomar cuidado de todas essas coisas, não quero ver nenhuma justificativa disso. Quem vai tomar cuidado de todas essas coisas vai ser o que calculamos, que o conforto dele é exatamente isso. Mas vou escrever transitividades e aplicar funções do lá, blá, blá. Ok? Em meu cálculo agora, observem que tem dois objetos que eu calculei. E pelo fato que eu cheguei na mesma expressão, eu entendo que esse cálculo me deu como dado o quê? Não, isso seria completamente, se fosse assim, seria completamente inútil gastar tanta tinta para conseguir A mais B igual a mais B que eu já tenho pela reflexividade imediatamente. A mais B mais C igual a... Isso, ok? Então, e esse era meu alvo, então, nesse caso, fechou. Ok? Então, o que eu ganhei com esse cálculo aqui é exatamente o alvo que eu queria ganhar. Agora, nesse cálculo aqui, vamos começar a perceber um errinho que já tem aqui. O que eu gostaria de fazer? Isso é igual a mãos. Mais mãos. Eu estou no segundo caso, onde blá blá. Quem não falou hoje? Renan Baub. Sisto. Não quero justificativa ainda. Me fale o que eu vou escrever. Aqui, na parte do cálculo, depois vou cobrar a justificativa. Vai colocar B? S de A? S de B? Algo mais? Ok, será muito difícil você justificar que o A mais B mais C é igual ao A mais sucessor de B. Isso, em geral, não vai acabar sendo igual. Alguma outra ideia? Quem não falou hoje? Me lembra o teu nome? Bruno, isso, sim. No caso, seria trocar o B por B'. Existe, aí colocaria existe B. Existe? Tá, pera, você está falando que é uma coisa igual... Um nata igual a uma proposição, já não vou ouvir mais. Alguém mais? Sim, me lembra o teu nome? Tá. Jordson, sim, falei. A mais B mais S de C. Quem concorda? Quem discorda? Bem, temos brigas. Quem não falou de quem discorda? Quem não falou hoje daqueles que discordam? Gustavo Ferreira, nada a ver. Gabriel, ok, acertei quase. Gé Ferreira, sim, pode falar. Seria não foi decorado, seria não falou que não existe. Seria o quê? Seria não existe. Esse Celinha, tu falou? Pois é, aqui tem um Naimero. Eu não tenho Naimero. Quem é Celinha? Nos meus dados eu não tenho Celinha. O que eu tenho? Uma proposição que está falando que existe um cara que faz algo. Eu não tenho acesso a esse cara ainda. O que eu preciso fazer então? Ok, uma escolha muito boa para esse nome desse cara é usar o Celinha mesmo, ok? Obviamente. Se eu usar outra coisa, tá, seja até tal o quê? C igual a S. Não, C, eu usei T, certo? Ok, agora que eu usei o T, nesse momento eu ia escrever aqui o quê? T. Ok, faz sentido com um pouco mais de maturidade a perceber que o Celinha é um nome bom. Minha dúvida é o que acontece se eu escrever aqui seja C tal que C igual Celinha. Posso usar isso? Esqueci o nome? Gustavo, sim, fale. Não, pode, porque vai estar reto e parando. Efetivamente, o que vai acontecer é que eu estou solicitando um objeto que ele é igual ao seu próprio sucessor. Esse C que eu estou falando a partir desse momento não vai ter nada a ver com o C que eu tenho os meus dados.
Cuidado com isso quando quero escolher nomes, preciso escolher um nome fresco. Então aqui, de fato, eu vou botar aqui, seja C', tal que C, quem é esse C? O C dos meus dados. E quem é C'? É esse que estou solicitando agora. E agora posso substituir essa coisa. Qual seria a justificativa aqui? Exatamente. Não, tecnicamente não é hipótese. Infelizmente não é hipótese. Porque qual é a hipótese? A justificativa, que a hipótese é essa aqui. E pelo fato que eu estou usando a coisa que acabei de ganhar, dentro desse caso eu acabei de ganhar algo, eu poderia escrever isso como logo seja blá blá. Aqui poderia ser, escrever assim, logo seja... E nesse caso, eu não preciso me justificar sobre nada disso. Então, agora que eu quero referir a isso, como que eu vou justificar essa linha? Sim? Como é? Não, eu não estou usando a definição do mais aqui, apenas substituir o quê? Na verdade, eu sublinhei errado aqui, tá? Vamos começar. Não é isso que eu fiz. Onde deveria focar? Enzo? Só no C. Porque a substituição agora que eu quero fazer é substituir o C por C igual. Que o qual C igual? Sucessor de C'. Então, para chegar aqui, preciso justificar por que o C é igual ao sucessor de C'. Qual a justificativa disso? Não, eu quero mais mãos. Vamos acordar? Ou pelo menos perguntar o que está acontecendo se a gente não está entendendo, porque não vai dar certo assim de jeito nenhum. Mateus. Mateus ou Marcos? Esqueci. Marcos. Eu ainda não entendi como chegou aí. Como chegou onde? Aqui? Sim. Na verdade, como que chegou aqui, vamos justificar até agora. Então, você tem razão para não entender, cobrar isso. Mas o que eu fiz é que nessa expressão que botei na minha mesa para calcular, eu foquei aqui. O que significa focar aqui? O resto eu vou copiar e colar. Eu vou substituir algo por ser igual. Então, eu estou alegando efetivamente que essa coisa é igual a essa coisa. E isso me permite substituir essa subparte por ser igual. Mas preciso justificar isso. Então, aqui preciso de algo que justifique essa equação. Porque essa equação é que foi efetuada para chegar do C até o C, sucessor de C. Essa substituição aconteceu. Sim? Seria C igual a S seria? Sim, mas a pergunta é por quê? Aí você poderia... Ok, parece que você está justificando o C igual a S' por ele mesmo. Então a pessoa aqui está perguntando, mas espera aí, por que o C é igual a S'? Não faz sentido falar, o C é igual a S'. Eu entendo o que você está fazendo e faz até um sentido, mas eu quero praticamente apontar os meus dados. Ok? Luiz Felipe? Substituição. Ok, então não entenderam mesmo minha pergunta. Eu quero uma maneira de referir a esse dado que eu ganhei aqui. Não é a hipótese do meu caso, não é uma coisa assim? Você tinha que ter dado um nome para ele. Não, dá um rótulo para essa coisa, certo? Então, vou dar um rótulo para essa coisa aqui. Vou chamar ele, sei lá, de 1 por enquanto. E a gente viu que a gente vai usar rótulos melhores, ok? E aqui agora tenho como justificar isso. Vou falar só pela 1. E agora... É claro que, olha, peraí, o 1 era essa coisa, então eu tenho essa coisa de fato nos meus dados. Entendemos essa maneira de escrever? Sim. Não poderia, em vez de ter colocado um igual com 3 linhas, porque como você já falou que seria. Peraí, está falando aqui? É. Não, esse é uma igual mesmo. Eu estou substituindo. Não poderia, porque você está reescrevendo essa equação com o que você já... Sim, mas escreva como? Substituindo iguais por iguais. Eles são iguais por motivos que eu tenho como defender. Não é por açúcar sintático. A gente não falou cada vez que eu vou ver esse símbolo C, eu vou considerar que isso é abreviação desses dois símbolos juntos. A gente considerou que temos um certo NAT chamado C' que satisfaz essa equação. Essa é uma equação, não a mesma intenção. Ok? Faz sentido o que eu escrevi? Ok, vamos para dar uma maneira super legal para referir isso sem precisar dar rótulo. A frase mágica seria vamos usar muito isso, pela escolha de quem? De C ou de C'? De C'. O C'
foi escolhido para satisfazer algo. É esse algo que estou usando aqui. O que significa isso para meu leitor que vai ler isso? Significa o seguinte: caro leitor, vá lá procurar onde que chegou na tua mesa o celinha, onde que eu escolhi essa celinha, onde que eu introduzi essa celinha, e veja qual propriedade que eu falei que ele tem. É essa que eu estou precisando aqui. E isso vai me permitir nem dar rótulo aqui pela escolha de celinha. Seria errado escrever aqui pela escolha de C. Ok? O C já estava antes na minha mesa. Estou usando qual é a propriedade que escolhi o celinha para ter. E é exatamente essa. Conforto bem legal não precisar dar rótulos. Eu não quero dar rótulos porque dar rótulos significa preciso pensar em nomes. E isso é o trabalho mais difícil que tem em matemática. É programação também, ok? Vamos lá. E agora eu vou fazer o quê? Alguma ideia? Como continuar meu cálculo? Sim, Matheus. Onde vou focar? Concordo, tem barulho, é difícil pensar. Concordo muito. Mas, você perdeu? Olha, para continuar com o meu cálculo, eu preciso olhar na expressão que tem na minha mesa. Eu vou falar, ok, vou focar nessa parte para substituir por ser igual. Então, a primeira pergunta é onde que eu vou focar? E depois vou perguntar, você vai substituir isso por quem? No celinha? Você vai substituir o celinha por quem? Você não tem uma informação para saber que o celinha, sei lá, é igual 3 mais C ou alguma coisa assim? Como é? Você vai focar em toda essa expressão, agora está falando bem? Você vai substituir ela por quem? Você tinha algo na tua cabeça quando você matou a mão? O que era? Mudou de ideia? Não sei. Tá, ok, deixa eu falar. Alguém para ajudar? Sim, lá no final eu esqueci o nome. Mateus o que é? Mateus Aguiar. Eu quero usar a expressão Mateus Aguiar. Fale. Eu quero usar S. Primeiramente, antes de falar como que você vai chegar no que você vai chegar, fale onde que você vai chegar. Então, o que eu vou escrever aqui? Sim, o senhor vai escrever isso. Sim. S, parêntese. Parêntese. Muito bem. A mais B. Ok. Fecha parênteses, mais celinha. Fecha parênteses. Faz sentido? Para todos? E agora eu vou cobrar por quê? E a coisa que estou cobrando é por que a coisa que ele focou é igual com a sua substituição. No caso, ele focou em tudo, então ele precisa defender por que essa coisa é igual a essa. Qual a defesa aqui? É 1, 2 lá. Quero mais. Com qual N e qual M? Está aqui. Vou ficar copiando essa coisa para cá. É fácil. O N fica sendo igual a mais B. Peraí, o N é quem? O N é A mais B. Muito bem. N é C. Todo mundo concorda? Ok. Ou seja, para casar isso, você precisou pegar como N esse carinha todo. E como M, esse carinha aqui. Ok? Bem, e agora vou fazer o quê? Tentar chegar nisso aí a partir de 10? Queria ou continuar para chegar no outro lado, ou falar, peraí, é meio difícil, não sei como continuar agora, vou pegar o outro lado, botar na mesa e começar a calcular, e nesse caso eu conseguiria o que é, não vou fazer todos os detalhes, vou deixar vocês pensar. Enzo, tu consegue adivinhar onde vou chegar aqui depois de 2 passos? Alguém consegue enxergar depois de 2 passos? Quero resumir isso, certo? Onde que eu vou chegar aqui? Mãos. Tem? Não. Só a mão ficou lá na parede. Entender? Se você for seguir o mesmo raciocínio de cima, você vai ter que separar por caso depois. Quais são os casos que eu vou precisar? C sendo 0, C sendo sucessor de alguém. Se fosse o mesmo raciocínio, você tem... Peraí, ok, tá. Vamos copiar isso. Tem uma diferença aqui que eu preciso tomar cuidado dela. O primeiro passo é meio óbvio, certo? Vai ser o quê? Concordamos? Peraí. Fechou?
Não, peraí. Eu escrevo já. Ok. Fizemos um passo. Alguém tem briga com esse passo? Tem briga? Você está repetindo a mesma coisa, parênteses. Parênteses é mais ou menos. Está repetindo a mesma coisa. Ok, obrigado. Sem problema. Ok. Então, eu botei a outra coisa, obviamente, e agora sim, né? Sim. Ok. Vamos lá. Tá bem ruim. Seria mais rápido. Vai chegar no mesmo canto. Não exatamente no mesmo campo. Vamos ver onde vai chegar. O próximo cálculo seria o quê? Onde eu vou focar? Não em tudo. Vamos lá. Por que não em tudo? Não. Quero essa explicação. Se eu focar em tudo, para continuar, vou precisar fazer o quê? Com qual equação vou casar? A primeira? Tenho essa expressão que eu escrevi, o A somado com essa parêntese. Por acaso eu sei se essa parêntese é zero? Então a primeira não casa. Por acaso sei se essa parêntese é sucessor de alguém? Também não. Então não posso focar aqui, acabou. Vou precisar focar em outro canto. Ideias onde poderia focar? Dentro da parede, muito bem. E agora novamente, a primeira funciona? A primeira equação não consigo casar porque ela casa só com coisa mais zero. E aqui não é que não sei se é zero ou não, eu sei que não é zero. Tá? Ele é sucessor de alguém, então a primeira não casa. A segunda? Casa por qual N? Por qual M? C', muito bem. Então esse é meu N, esse é meu M. E com essa substituição vai acontecer o quê? Alguém? Cuidado, um segundo. O que eu escrevi agora não é para pensar. Porque já que eu foquei nessa expressão, o resto, fora dessa expressão, esquerda, direita, todo, vou copiar e colar, eu vou só substituir igual por igual. E eu vou tomar cuidado também, talvez vou precisar botar tudo isso parênteses. Ok? Para não acabar sendo, assim, brutalmente mutilado, separado de lado por parênteses simplistas e tudo mais. Então aqui seria o quê? Parêntese, vamos ver se eu preciso dela depois. Melhor botar e depois apagar do que acabar escrevendo algo e depois errar. Parêntese, então vamos lá? Seria o quê? Ok. Ok. E agora eu vou olhar. Celinha, obrigado. E agora, preciso de fato dessa parêntese externa? Não, porque aqui quem está combatendo, vamos dizer assim, para quem vai pegar esse... O que está acontecendo aqui é o seguinte. Vamos lá. Espero que lembramos que tem uma operação meio invisível aqui. Vou zoomar muito para enxergar. Ok? Isso é a aplicação de função. Eu tenho o S, que por um lado o maisinho quer pegar o S para somar junto com A. Por outro lado, esse cara todo, por outro lado a aplicação quer pegar o S para aplicar aqui. Quem dos dois vai ganhar e por quê? Vai ganhar a soma? Se ganhar a soma, eu vou precisar das parênteses. Não pergunta. A pergunta é qual desses dois vai ganhar o prazer de ter esse cara como argumento. A aplicação da função, mas por quê? Entendeu? Porque nem compila eu somar uma função. Não. Bem, ok. Ele tem razão no que ele falou, que não compilaria. Mas isso não é o motivo, porque a ideia é que você não quer, o teste estático que você está fazendo, você não quer ser esperto para testar se uma coisa compila ou não. Porque se você permitir essa coisa funcionar, caso compilasse, muitos erros que você queria, que você ia pensar uma coisa, escrever outra, o compilador ia corrigir e falar, ele queria deixar essa coisa porque ela que de fato disse nem compilaria, então vou corrigir lá. Você quer receber só que falar essa coisa não compila. O motivo que essa coisa ganha briga é porque a gente concordou, ok, talvez nessa disciplina não, mas isso é geral, que essa operaçãozinha de aplicação da função é mais forte de todas. Ela tem precedência infinita. Por isso que esse cara aqui ganha contra esse. E não pelo motivo que outro jeito não significa nada, então provavelmente vai ser isso. Eu não quero eliminar minha possibilidade de escrever bagunça, eu quero
poder escrever bagunça e o compilador falar essa é uma bagunça. Porque pode ser que eu não percebi que essa coisa é uma bagunça. Não sei se isso faz sentido, espero que vai fazer mais quando a gente vai começar programando em Haskell, que tem compiladores bem detalhados. Sim, alguma dúvida? Ok, então sabemos que isso... E agora como vou continuar minha demonstração? Posso fazer algo mais? Sim, Renan. A pergunta é onde você vai focar? Na expressão inteira. Muito bem. Agora posso focar na expressão inteira. E agora vou te perguntar, essa coisa vai acabar sendo igual a quem? Qual equação você vai aplicar? A primeira ou a segunda? A segunda. Para a segunda ser casável, certo? Precisa ser algo somado como sucessor. Ele é, certo? Qual é o teu N? Ok, fala agora qual seria o resultado aqui. S. Abre parênteses. A mais B mais C. O que faltou aqui? O parênteses B mais C. Obrigatório. Certo? Obrigatório. Vamos lá ver o que acontece se esquecer esse parêntese. Não significa algo porque a gente concordou com a atividade esquerda. Significa que eu acho que a parêntese era aqui. Se fosse aqui seria exatamente igual a isso. Certo? Não é aqui a parêntese, de fato é aqui. Ok. Eu estou calculando todo esse tempo com uma esperança que esse cálculo vai adiantar em algo. O que eu ganhei desse cálculo? Eu ganhei... Nos meus dados, o que eu tinha? E mais uma coisa, qual a coisa que ganhei? Que é esse carinha aqui é igual a essa bagunça lá, eu vou escrever assim. Ih. Tá. Concordamos todos, espero. Ok, está perto do meu alvo. Qual era meu alvo? Pois é quase a mesma coisa, só tem um sucessor. Ok? Mas não é C, ao invés de C também, não? Como é? É C, ao invés de C, era C, não? Um segundo. Eu queria... Não, desculpa, temos um problema aqui. Ok, está errado isso. Eu não ganhei essa coisa igual a essa. Ok? Eu ganharia isso se eu tivesse pegado o mesmo objeto aqui e descobrir que é igual a duas expressões diferentes. Então elas seriam iguais entre si. Aqui eu peguei a esquerda, cheguei num canto. Eu peguei a direita, cheguei num canto. Então no final das contas eu ganhei que isso é igual a isso. Eu ganhei que isso é igual a isso. E se olhar no meu alvo... Eu posso dizer que a partir desse cálculo, meu alvo, eu gostaria de simplificar meu alvo para essa nova coisa que eu escrevi lá. Qual era meu alvo? Quase a mesma coisa, sem os sucessores e sem o C, né? Sem a linha, no caso. Meu alvo era esse cara. Ok? Eu ganhei duas equações aqui. Ok? Então, posso escrever aqui a coisa mágica, esse comandinho, basta demonstrar essa coisa. Por que basta mostrar isso? Porque a primeira parte é igual a esse comentário. A primeira parte é igual a... Me ajudem aqui. E essa é igual e minha pergunta é se essas duas coisas são iguais. Esse é meu alvo. Então, como eu estabeleci isso dentro desse cálculo aqui, e eu estabeleci isso
dentro desse cálculo aqui. Agora, se eu conseguir isso, eles vão acabar sendo iguais. Tudo isso poderia escrever com transitividade, sei lá, substituições, blá, blá. Não quero mexer com essa ideia. Agora, então, meu problema é reduzir, no final das contas, meu alvo inicial para esse alvo aqui. Agora, a partir de uma propriedade que vocês vão precisar pensar qual é, quer alguém justificar esse basta? Todos os bastas que estou escrevendo tem a forma seguinte. Posso substituir meu alvo para esse novo alvo. Então, se eu quero justificar, se eu tenho um alvo, vamos lá, se eu tenho um alvo, sei lá, G, e escrever aqui basta H, o que eu preciso ter nos meus dados para isso ser aceito? Porque o basta H vai querer fazer o quê? Substituir o G por H. Posso fazer isso sempre? Qual que é o H que eu vou escolher? Obviamente não, se poderia demonstrar qual é o teorema, falar basta 0 igual a 0. Pronto, ok. 0 igual a 0, terminei. Não. O que eu preciso ter, qual a relação entre o H e o G que eu preciso ter para poder compilar o basta H, substituindo o meu alvo de G para H? Mãos. Rafaela? Igual? Peraí, não vou falar igual porque são proposições. A equivalente palavra de igual na proposição seria equivalente. Ok, de fato, se o H é equivalente ao G, eu posso falar basta H, substituir um alvo por seu equivalente. Mas, na verdade, eu posso fazer isso em mais casos ainda. Então, eu posso comprar essa substituição num preço mais barato. Se fosse equivalência, seria um preço meio caro. Precisaria saber que o H implica G e o G implica H, então eu posso substituir G por H em qualquer campo. São equivalentes. Agora que o G está no meu alvo, se eu estou falando que posso pagar isso com um valor pouco menos do que a Rafaela está dizendo, estou dando assim, deixar claro que a resposta vai ser ou preciso saber que o H implica o G, ou que o G implica o H. Não preciso equivalência mesmo. É muito caro demais. Qual das duas? Quem acha que eu preciso saber que o G implica H? Ninguém? Uma pessoa? Duas? Quem acha que eu preciso saber que o H implica o G? Ok, de fato, essa vez a democracia ganhou. Preciso saber então, aqui, que o H implica o G. Por quê? Porque se tem o H implica o G, então basta eu achar o H e agora aplicar essa implicação, H implica o G no H, para ganhar o G. Efetivamente, estou trabalhando de maneira assim, backwards, a partir do meu alvo. Eu tenho um alvo G, falo, peraí, já que eu sei que o H implica G, no final das contas, eu vou ter como aplicar essas duas, o H implica G e o H, para ganhar o G, então vou reduzir meu alvo G para esse novo alvo H. E exatamente, então, aqui a pergunta é, o que me permite escrever isso? O que você acha que eu vou escrever lá? Não o que eu escrevi, professor corrigirado. Basta? Enzo? A justificativa é a substituição. Não, peraí. Não quero justificativa, aquilo que eu vou escrever. Porque se eu escrever essa coisa, eu tinha um alvo, eu falei basta e repeti o mesmo alvo. Precisa algo mudar lá. Não estou perguntando sobre como justificar isso. Estou perguntando sobre como justificar isso. Mas se deixar essa coisa no jeito que estava, nada mudou. Substituir o G por G. João Davi? O Celinha por C? Não. Alguma outra ideia? Marcos? Ué? Tirar os S's. Quero mostrar que o sucessor desse cara é igual ao sucessor desse cara. Então basta os dois caras serem iguais. Qual a justificativa aqui? Alguém tem uma ideia? Não vou perguntar agora não. Pensem nisso, isso é homework. Justificar isso, inclusive justificar isso também, de forma detalhada, para ganhar o direito de poder fazer isso sempre. No final das contas agora, eu estou meio feliz porque comecei com um trabalho que parecia difícil, precisava demonstrar o que é, que o A mais B mais C é igual a A mais B mais C. E agora na minha mesa eu tenho o quê? A mais B mais C' igual a mais B mais C'. O que eu sei sobre o A, o B e o C'? Praticamente, sei que são nuts.
E o C' tem algo a ver com o C que não tem nada a ver comigo agora. Então, nesse momento, eu tenho as mesmas informações desses 3 NATs, efetivamente as mesmas informações, daquelas que eu tinha no início. E eu fiz todo esse trabalho. Então, parece meio estranho se eu cair nesse loop agora do rabbit hole para falar o quê? Vou olhar na cara do C'. Vai dar um trabalho danado para fechar a parte esquerda. Na parte direita, vou chegar num ponto onde vou ter o quê? Vou saber algo sobre o C e o C', algo sobre o C', o C 2 linhas, não vou importar com nada disso. E eu vou precisar demonstrar o quê? Que o A mais B mais C 2 linhas é igual a A mais B mais C 2 linhas. Não vai dar certo, ok? Apanhamos muito, é importante apanhar isso, eu não tenho como demonstrar isso dessa maneira, preciso justificar essas duas. E na próxima aula a gente vai de fato ver como posso demonstrar isso, ok? Mas se a gente não apanhar tentando demonstrar isso, não tem nenhuma chance de a gente entender e apreciar a maneira de demonstrar. Tem um clicker, não tem mais dúvidas, Zulip, as dúvidas. Não mais dúvidas, Zulip para dúvidas. Nada mais, leva isso para o Zulip, é a hora do clicker. Primeiramente, cadê? Tá, vai ser uma pergunta. Eu não cheguei no ponto que queria chegar, eu acho. Eu vou repetir a mesma pergunta para todo mundo. E eu vou. Primeiramente, a turma que está até a letra R. E eu vou pronunciar os nomes. Minha garganta vai morrer, mas enfim, não vai dar certo de outro jeito. A pergunta é se eu posso aplicar, na verdade é meio diferente dessa. Aqui que eu cheguei nesse cálculo, nesse ponto, se eu posso aplicar a maisinho ponto 1. Eu estou aqui, posso aplicar a maisinho ponto 1. A resposta é sim ou não. Então, A é sim, B é não. Ok? Não votem C ou D. Entendemos a pergunta? Posso aplicar a primeira equação nesse ponto que eu estou aqui. Tá. Primeiramente, a turma até a letra R.